A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, ela foi muito forte para mim. Mas sempre que Deus fala, não tem como ser fraco, é forte. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele tem nos feito chegar até aqui em vitória. Já estamos em dezembro, finalizando o ano de 2021. E nós podemos olhar para trás e vermos a intervenção do Senhor em tantas áreas da nossa vida. Como Deus, Ele tem sido fiel. Como o Senhor, Ele tem agido em prol das nossas vidas, da nossa casa. E Ele tem cuidado de cada um dos nossos. Então nós vamos ler Juízes. Você vai poder ter no telão, capítulo 19. Versículos do 1 até o 6. E o mais eu vou estar explicando aqui para vocês. E eu quero falar nessa noite sobre como evitar as guerras na nossa história. Diga para o seu irmão, como evitar as guerras na sua história. Muitas coisas podem ser evitadas através de escolhas e atitudes. E nem sempre precisamos chegar ao fundo do poço ou ao fracasso para aprendermos diante de uma situação. Amém? Então vamos lá. Naquela mesma época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher levou-o para dentro da casa do seu pai, e quando o pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. Só até aqui. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado em nós e através de nós. Nós temos visto, Senhor, a tua mão poderosa nos sustentando. Mesmo em meio às batalhas, Senhor, nós sabemos quem é o nosso general. Nós sabemos quem é o nosso Deus, aquele que está à frente de todas as coisas. E a nossa oração, Pai, nessa noite fala conosco. Assim como o Senhor falou comigo, e eu creio que falará novamente, o Senhor falará com a sua igreja. Que não haja nenhuma expectativa no altar, que não haja, Senhor, nenhuma visão sobre o homem, mas sobre aquilo que Tu és através do homem. Que toda expectativa seja lançada no Senhor, e que eu venha desaparecer diante da nuvem da Tua glória, e que o Senhor apareça. Meu Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam libertas, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam salvas pelo poder do Teu Evangelho. E eu creio, Deus, que nessa noite o Senhor há de bradar neste lugar, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus, e vamos começar aplaudindo lindamente o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Oh glória! Mais forte, se é para Ele. Tu és maravilhoso, Jesus. Meus lindos, todos nós, se soubéssemos que iríamos errar em uma área da nossa vida ou em várias áreas, e que isso traria para nós prejuízos tão danosos, nós evitaríamos algumas coisas. Só que nós temos um Deus que nós somos guiados pelo Espírito. Na antiga aliança, as pessoas elas dependiam de profetas, de homens, de sacerdotes que o Senhor levantasse, para que pudesse trazer um direcionamento. Mas um tempo da nova aliança, nós temos, além da graça, temos o Espírito Santo que nos guia. Temos um Pai que nós podemos chamar Abba Pai.
E é interessante que Jesus, quando ele falou sobre o Espírito, ele disse que o Espírito não apenas consolaria, mas faria lembrar a mim e a você de tudo aquilo que o Senhor havia dito. Então eu entendo que muitas vezes existem guerras e limites que nós chegamos na nossa vida que podem ser evitados. E quando eu falo de limites, eu não estou falando de romper limites em fé. Eu não estou falando de você avançar para o melhor de Deus. Eu estou falando sobre ambientes de destruição. O que já passou, passou. O que aconteceu, já aconteceu. Eu não posso mais voltar atrás e mudar o meu passado. Eu preciso aprender com ele. Então nós não iremos aqui nessa noite nos torturarmos por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer e que de repente isso trouxe destruição. Passou. Na verdade, a orientação de Deus e o direcionamento do Senhor é para aquilo que está por vir em nós e através de nós, em meio àquilo que Ele está realizando. E eu tenho certeza que você e eu, nós tivemos muitas experiências na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual, no ano de 2021. Na tentativa da gente acertar, nós erramos muito. Mas há um ditado popular que diz que só se aprende errando. Nem sempre. Você pode aprender também com os erros dos outros. Você pode aprender também se você tiver sensibilidade à voz do Espírito. Você pode aprender também se você tiver algumas cautelas, até porque a maturidade nos leva a pensarmos uma vez, duas vezes, três vezes, antes de termos uma atitude que venha a ser precipitada. E muitas vezes a precipitação, eu sempre falo sobre isso, a precipitação, principalmente quando o nosso emocional não está estruturado, pode nos levar a decisões e a escolhas que depois viremos a nos arrependermos. Então hoje eu penso uma vez, eu penso duas vezes, eu oro ao Senhor, eu busco confirmação de Deus sobre uma atitude, da mais simples à mais extraordinária, que eu venha a tomar para que lá na frente eu tenho a convicção de que foi Deus que falou, foi Deus que fez, e não venha a me arrepender daquilo que aconteceu. Diga assim o seu irmão, diga: nessa noite Deus vai nos ensinar algo poderoso. Mas deixa eu te contar uma história aqui para que você possa entender. Certa vez um levita, ele tomou como esposa uma concubina. Em primeiro lugar, ele não podia tomar uma concubina como esposa, mas ele tomou. E diz a palavra que eles foram para Jebus de Belém, onde exatamente esse levita ele morava. Só que a concubina, ela sentiu falta da casa dos seus pais e ela foi infiel a ele, não porque ela o traiu com outra pessoa, mas porque ela voltou para a casa dos seus pais sem falar nada para ele. Então ele foi, pegou 2 jumentos e os servos que estavam com ele e foi até a casa do pai da moça, da sua esposa, para levá-la de volta para a casa deles. E quando ele chega lá, diz a palavra que o sogro dele se alegra, e ela, a sua esposa, o chama para entrar. Ele entra, e ali existe um grande banquete, e o sogro estava muito feliz com a presença do genro, e pede que ele passe 3 dias ali com ele. Era um lugar seguro, era um lugar de proteção, e de repente ele aceita ficar. Ele aceita ficar, e ali eles têm comunhão, ali eles comem, ali eles bebem, ali eles estão em um ambiente seguro. E em todo o texto você vai perceber que a tentativa do pai daquela concubina era que eles não fossem embora. Talvez pela sua experiência historicamente, ele sabia de alguns perigos que eles viessem a enfrentar. Nesse período, como diz a palavra, não existia rei em Israel. Então quando não existe um governo, e possivelmente nesse capítulo 19 nem existia um governante, então as nações e as tribos estavam soltas. E de maneira particular, mesmo fazendo parte das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim estava desviada dos caminhos do Senhor, e era uma tribo extremamente violenta em todas as áreas. A perversidade estava entre eles. Então diz a palavra no texto que vem adiante, que nós não lemos, depois você vai ler em casa,
que o sogro continua insistindo: não vão embora, permaneçam aqui. E eles continuam ficando. E quando chega no 5º dia, ele diz: olha, fica aqui, tá tarde, comam, bebam, depois vocês pegam a estrada. Só que chegou um momento que o levita não quis mais ficar. Ele decidiu ir embora, ele quis voltar para casa. Só que o caminho era muito longo. E na ocasião do caminho, as pessoas não costumavam continuar viajando na parte da noite. Elas paravam para descansar, porque eram caminhos desertos e eram lugares perigosos. E de repente, o servo disse: olha, vamos parar aqui em uma das cidades aqui de Jebus, e vamos ficar aqui, nos hospedarmos. E depois, pela manhã, a gente dá continuidade à jornada, à viagem. Mas só que o levita disse: não, jebuseus não, eles não têm nada a ver com os filhos de Israel. Vamos entrar em uma cidade onde pertença a uma das tribos dos filhos de Israel. E entraram em uma das cidades dos benjamitas, da tribo de Benjamim. E de repente eles chegaram ali. E quando as pessoas chegavam naquela época, isso aconteceu também em relação aos anjos, quando Ló estava naquela experiência que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E aconteceu aqui também. Quando as pessoas chegavam em uma cidade, aqueles que estavam na cidade, eles costumavam prestar hospitalidade. Então eles convidavam para que as pessoas viessem até as suas casas. E naquela ocasião, diz a palavra que chegando ali na praça, eles ficaram desolados. Ninguém os chamou. Até que um ancião daquele lugar, tendo mais sensibilidade e vendo que eles eram estrangeiros, ele os chamou para ficar na sua casa. E o ancião preparou um banquete extraordinário, algo muito maravilhoso, e os tratou bem. Mas quando os homens da tribo de Benjamim souberam que haviam estrangeiros ali naquele lugar, mesmo fazendo parte da mesma nação, diz a palavra que eles foram até a casa do ancião, porque eles queriam abusar de maneira perversa do estrangeiro que estava ali, de maneira sexual, queriam espancar. E naquela hora o ancião disse: não façam isso. Eu tenho aqui a minha filha virgem, e temos aqui uma concubina que era a esposa do levita. Façam isso com ela, mas não com elas, mas não façam com o levita. Então naquela hora, os homens da tribo de Benjamim aceitaram isso, e a mulher foi colocada para fora, a concubina. E na hora que ela foi colocada para fora, ela foi violentada a noite toda, até que ela volta no nascer do dia. E quando ela volta, ela só pega no trinco da porta e ela morre. Violentaram ela de tal maneira que ela veio a morrer. Quando foi no outro dia pela manhã, o levita, querendo dar continuidade à sua jornada, porque ele foi grato pela hospitalidade ali do ancião, quando ele chega na porta, está a mulher morta. Ele fala com ela e ela não expressa nada. Indignado com aquele cenário, o levita pega o corpo da mulher e faz algo pior ainda. Isso aqui é muito forte. Ele corta o corpo dela em 12 partes e distribui cada parte para uma tribo de Israel. Todos ficaram indignados, porque disseram: nunca foi visto tal ato de crueldade aqui em nossas terras. Então no momento que questionaram o levita sobre o que havia acontecido, então no momento ele falou: olha, mataram a minha esposa, a concubina. E foi assim, a violentaram, queriam me violentar, mas aí ela foi oferecida e fizeram isso com ela. Os israelitas, indignados com a crueldade dos filhos de Benjamim, dos benjamitas, se levantaram contra eles, com o coração apertado. Por quê? Porque faziam parte da mesma família, da mesma nacionalidade, só mudavam as tribos. É como se fossem as regiões brasileiras, mas todos somos brasileiros, baianos, pernambucanos, cariocas, mas todos somos brasileiros. E é como se fosse uma nação lutando contra ela mesma. E por mais que os benjamitas se levantassem com as forças armadas, os israelitas, a sua maioria, foram até os benjamitas, e diz a palavra que os destruíram. E naquele momento, com o coração apertado, eles se questionaram: meu Deus, nós temos que continuar essa destruição? E o Senhor disse: sim,
e continuaram, porque eles sabiam que se tratavam de irmandade, apesar de tudo aquilo que havia acontecido. E diz a palavra que a tribo de Benjamim, ela foi destruída por causa de todo esse cenário e por causa de toda essa situação. A própria família, a própria nacionalidade estava se levantando uns contra os outros, e um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Nada justifica o que os benjamitas fizeram, nada justifica o ato de crueldade que eles fizeram, mas uma coisa é certa: se o levita desse ouvidos à voz do seu sogro, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. E eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: agora a pregação começa. Fala com fé para o seu irmão, diga: aperta o cinto, que vai começar. Eu queria que você aplaudisse a Jesus mais uma vez nessa noite. Meus lindos, quantas e quantas vezes eu poderia ter evitado que coisas desastrosas acontecessem na minha vida. Você poderia ter evitado na sua vida, e pelo fato de não darmos ouvidos à voz da experiência e à voz de Deus, nós pagamos um alto preço. Essa palavra não se trata única e exclusivamente sobre uma exortação, mas sobre o cuidado de Deus comigo e com você. Não precisamos chegar a limites, não precisamos sangrar até a última gota para aprendermos com tudo aquilo que nós já enfrentamos. Não é que o verdadeiro sábio, ele só vai aprender com os erros dos outros, mas tem muita coisa que a gente já pode absorver, tem muita coisa que a gente já pode entender, fazendo uma leitura espiritual daquilo que está acontecendo. Eu sei que você está aqui, você chegou dizendo: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. E esse foi o meu clamor também nessa tarde: Senhor, brada em nossos corações aquilo que está em teu coração. Em primeiro lugar, qual foi o primeiro erro do levita? Ele não podia se casar com uma concubina. Fala para o seu irmão, diga: ele não podia se casar com uma concubina. O que era uma concubina? Era uma serviçal, era uma mulher que já vinha de outros homens, e pelos princípios de um levita ele não podia se misturar. Os erros começam pelas alianças que nós estabelecemos. Os erros começam pelos casamentos que nós fazemos. Casamos emocionalmente com a depressão, casamos emocionalmente com a ansiedade, casamos emocionalmente com a impaciência, casamos emocionalmente com o imediatismo, casamos emocionalmente com a pressa, casamos emocionalmente com a nossa própria vontade, casamos espiritualmente com outras autoridades que não seja a autoridade do Senhor Jesus. E muitas vezes não verbalizamos isso, não falamos isso, mas o nosso coração está dividido entre a direção que o Senhor nos deu e entre outras coisas. Aí por isso que muitas vezes a infidelidade acontece em nossa vida. Mas por quê? Porque quebramos princípios desde lá de trás. É como Jesus, ele disse à mulher samaritana: você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Deixa eu dizer uma coisa: talvez na tentativa de acertar, vários casamentos foram realizados. E quando eu falo de casamento, eu falo de aliança. Você tentou tal igreja, você tentou tal pastor, você tentou tal namorado, tal namorada, tal negócio, mas hoje o Senhor está dizendo: a tua aliança maior é comigo, porque se você beber do poço dessa terra, você tornará a ter sede, mas se você beber das águas que eu te der, do teu interior fluirá um rio de águas vivas que jorrará para a vida eterna. Se você crê que é assim, diga aleluia. E muitas vezes
Nós já começamos errado na decisão de casarmos. Não estou falando de pessoas literalmente, estou falando de alianças. E é tanto que eu exemplifiquei o emocional, os sonhos. Muitas vezes você casa com um sonho errado. O projeto que Deus tem para a sua vida está lá na frente. Você está casando agora, e Deus está dizendo: o casamento pode até ser com essa pessoa, com esse projeto, mas eu ainda estou te amadurecendo, eu ainda estou te fortalecendo, te fazendo crescer, para que você possa executar esse casamento. Não é tempo agora. E de repente, quando nós nos precipitamos nas nossas decisões, é isso que acontece, não é, Sofia? E de repente o nosso coração começa a pagar um preço. Que foi que aconteceu com a concubina? Ela foi embora. E às vezes a gente não entende porque algumas coisas vão embora. Será que realmente a ida dela era para o levita confiar nela novamente? Ou era um livramento que Deus estava trazendo para ela? Ela voltou para a casa do pai, mas a Bíblia diz que ela foi infiel. Diga para o seu irmão: muitas vezes você passa pela infidelidade porque você toma decisões erradas. Mas eu declaro e profetizo que esta semana será uma semana de discernimento. Preste atenção, porque essa palavra profética é forte. Deus vai colocar você diante de uma decisão, e Ele vai trazer discernimento para que a decisão seja correta. E Deus vai te honrar em meio à tua escolha. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eu vou na sobre anda lá manache, ele canta lá nasce. Às vezes a gente não sabe se aquilo que está acontecendo é certo ou errado. Mas eu quero repetir mais uma vez para você: não se culpe pelo seu passado. Se existe uma pessoa que carregava muito sentimento de culpa, essa pessoa era eu. Passou, acabou. É de agora para frente. Então de repente ele volta e vai lá na casa do seu sogro, onde ele pegou a moça pela primeira vez. Só que um erro não se corrige com outro erro. Sim ou não? Às vezes você conta outra mentira para poder maquiar a primeira mentira. Não queria filho agora, mas vai abortar? Está errado. Não queria casar, mas não casou? Vamos orar para o Senhor trazer transformação. Vamos orientar o casal para que haja crescimento. E é interessante que ele voltou. O casamento já tinha sido consolidado, consumado. Ele volta para pegar a moça e o sogro se alegra. Diga assim para o seu irmão: diga, o sogro gostava do genro. É um privilégio, sim ou não? Que o Senhor, para você que não casou, te dê um sogro, uma sogra que sejam apaixonados por você. Eu sei que será, porque vocês são bênção demais. Fala para o seu irmão, diga: você é uma bênção. Misericórdia, não é não. Do jeito que você falou para o seu irmão, ele não é não. Diga: você é uma bênção, meu irmão. Fala como Deus falou para Abraão. Ainda nem era Abraão. Diga: se tu uma bênção. Porque se ele não for, ele muda agora. Diga: se tu uma bênção. Bata a mão do seu irmão, bate lá, isso. Diga: se tu uma bênção. Eita glória. Então ele volta para casa do sogro. E ali ele estava num ambiente seguro, em Belém. Ele estava ali festejando, celebrando, e o sogro diz: fique aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para você. O levita queria ir para as direções de Jebus, mas o ofício levítico não estava mais sendo realizado em Jebus.
Escute o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia está falando de um levita que historicamente estava deixando o seu ministério levítico. Porque decidiu casar com uma concubina e porque queria morar em um lugar onde o ministério levítico não funcionava. Apesar do erro de casar com uma concubina, ficar na terra que ela estava, lá funcionava o ministério levítico. Lá ele tinha as portas abertas. Muitas vezes as escolhas territoriais e os lugares onde a nossa mente quer percorrer, aí está o perigo. Diga para o seu irmão, diga: se já errou uma vez, não erre a segunda. Diga: volte para o lugar de origem. Fala para o seu irmão, diga: volte para o lugar de origem. Quantos estão entendendo aqui? Ele poderia, mas ela era concubina, como é que ele iria exercer o ministério? Lá em Belém, a partir do momento que ele casou, mesmo cometendo um erro, é como se ele passasse um tempo em uma certa disciplina sacerdotal, e depois ele poderia voltar a exercer o seu ministério levítico. Então ele estaria tanto casado como exercendo a sua função levítica. Diga assim para o seu irmão: Deus tem um chamado para você, e Ele não perde você de vista. Haja o que houver, custe o que custar, Deus sabe nos afunilar, Deus sabe como tratar conosco. Eu não te conheço, você não me conhece na particularidade, mas o Deus que sonda os nossos corações, que diz, como o salmista declarou: se eu subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Ele sabe como tratar com a minha e com a sua vida. Se você crê que é assim, erga suas mãos para o alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. Canta lá, maná. E é interessante que ele podia ter voltado e ter ficado lá. Terceiro erro: inquietação. Tem gente que está no lugar, mas não sabe desfrutar daquele lugar. Tem gente que está aqui na igreja, mas já está pensando, não que seja um pecado, mas já pensa no cachorro quente, no pastel, já pensa no cartão que tem que cobrir amanhã, já está pensando no compromisso assim. Diga assim: eu estou aqui agora. Diga: eu estou aqui agora, pronto. E ele já estava pensando, havia um banquete ali, ele já estava pensando na viagem. Tem gente que é muito acelerado. Para que eu aprendesse na minha vida, Deus teve que desacelerar muitas coisas no meu coração e me ensinar na tora mesmo. E nem que o Senhor tenha que nos colocar no prumo, Ele vai nos ensinar, porque o que Deus tem para realizar em nós e através de nós é grande. E Deus está nos habilitando, Deus está nos confrontando, Deus está nos preparando para algo extraordinário. Se você crê nesse extraordinário para o ano de 2022, diga: eu creio, eu recebo. Diga aleluia. Tem gente que está tão apressado que come em pé. Não porque eu tenho que voltar agora, não porque eu tenho que sair agora. Tem gente que chega por último na igreja e sai primeiro. Se for compromisso de trabalho, não tem problema não. Mas tem gente que é assim. Não sabemos desfrutar do momento. E o sogro dizendo: calma. Diga para o seu irmão: imediatismo. Terceiro erro: coloca a mão no seu coração, vai lá. Tá com taquicardia não, né? Tá sentindo o coração bater? Diga: aquieta minha alma, aquieta o coração, Deus já está cuidando de tudo. Coma do que Deus está te dando agora. Coma das gorduras e beba das doçuras. Deus já está preparando o melhor e o extraordinário. Não tenha pressa. Se você crê que é assim, diga aleluia.
Interessante que muitas vezes quando você está apressado, acontece muito até lá em casa, as meninas no corre-corre, vai para a escola. Eita pai, meu celular ficou em casa. Já foi, está perto da escola. Eita pai, ficou faltando isso. Quando dá, que é necessidade, a gente vai e leva novamente. Mas você acaba esquecendo tantas coisas. E quando você consegue calcular, já teve irmão que veio até com o sapato trocado para a igreja. Sabe quem foi esse irmão? Pastor André. Quando eu olhei para o meu pé, tinha um par preto de um e outro de outro. Eu sei que na hora eu estava de meia, graças a Deus não estava furada. Eu tirei os sapatos e preguei de meia. Você está rindo é porque não foi com você, né? Quando eu olhei, eu digo, meu Jesus amado. E eu sentindo um mais apertado e um mais alto, e eu estava assim, ó. Eu digo, não, tem coisa errada, porque um tinha um saltinho. E quando eu olhei, eu digo, meu Deus, foi o corre-corre. As meninas pequenas, na hora de sair, uma fez o 2. Aí a pastora arrumando uma, eu vou trocar a outra. Aí pega o sapato, porque estava na pressa para vir para a igreja. Aí pronto, é o que acontece. Você acaba desconectando muitas coisas, sim ou não? E o sogro dizendo, fique mais. O ambiente estava seguro. Fala comigo, sim. Sim. Mas tem gente que gosta de correr riscos. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quantos aqui gostam de esportes radicais? Eita Jesus. Teve irmão que disse, pastor, vamos fazer. Laninha está aqui, já deu cada empinada na moto, que eu digo, meu Deus do céu. Empinada não, salto mesmo, né, Alane? Meu Deus do céu. E de repente, temos uns irmãos, logo quando o Ricardo, esposo da Laís, chegou na igreja, o pessoal só chegava para mim, pastor, Ricardo caiu da moto. Eu digo, Jesus. Ricardo caiu da moto. Eu digo, Ricardo, vem cá, Ricardo. Teve um dia que ele vinha da chácara. Você vai, mas você vai numa baixa velocidade. E ele disse que foi submisso. Eu ficava com o coração na mão, por amar tanto a vida dele. Ricardinho, vai devagar. Glória a Deus que a filha chegou e eles estão de carro. Ele ainda está de moto, mas falou que está sendo mais prudente. E eu brincando com ele, eu digo, você lembra daquele dia? A gente com zelo pelas ovelhas. Aí já teve alguma ovelha aqui que disse, pastor, vamos andar de moto. Já teve gente que me chamou também para andar de jet ski. Mas disseram que eu não confiasse muito não, porque uns cavalos de pau, é isso que chama, do jet ski, iam me derrubar. Mas como eu sei nadar, né? Eu acho que no prata lá eu não me afogo não. Estou brincando aqui com vocês. Mas é interessante que muitas vezes somos imediatistas. E o nosso imediatismo não nos deixa desfrutar do momento, do melhor daquilo que Deus tem para nós. Estamos em lugares seguros, mas queremos nos arriscar. Tudo que ele queria, o levita, era voltar para a cidade onde ele queria estar. E assim eles foram, chegou um momento que ele não aguentou mais. E ele disse ao sogro, olha, muito obrigado, mas eu preciso ir. Só que o servo que estava com ele, quando viu a primeira cidade, ele disse, vamos parar aqui. E ele disse, não, eu não quero parar em uma cidade, o levita falou, que não seja da nossa irmandade. Mas todos sabiam do perigo da tribo de Benjamim.
É melhor estar no deserto e estar no centro da vontade de Deus do que estar em lugares que aos seus olhos são seguros, mas são perigosos e destruidores. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. Nem tudo que parece nem tudo que aparenta é o melhor, nem tudo que é bonito é o mais especial. Tenha discernimento. E de repente, eles entram na cidade da tribo de Benjamim. E entrando lá, em primeiro lugar, eles ficam desolados no meio da praça. Ficam solitários. Diga para o seu irmão, diga: solidão é um preço da precipitação. Diga para o seu irmão, é um preço da precipitação. Às vezes você se vê só diante de um cenário, diante de uma situação, mas por quê? Por causa das nossas escolhas. Não é todo mundo que quer entrar na briga com você, não. Não é todo mundo que quer arrumar o que você desarrumou. Não é todo mundo que quer construir o que você desconstruiu. Não é todo mundo que quer levantar o que você derrubou. Não é todo mundo que quer refazer o que você desfez. E de repente eles chegam em um lugar de perigo, mas o ancião os abriga. E quando os homens vêm com violência, era para o ancião não ter oferecido nada, nem o homem nem as mulheres. Ele ofereceu às mulheres para que o homem não fosse atacado. Mas eu quero falar uma coisa forte aqui com você, e isso é pesado: com Satanás não tem negociação. Diga comigo, com o diabo não tem negociação. Não abra a porta para ele. Deus pode fazer como fez em Sodoma e Gomorra. Ele cegou os homens daquela cidade, mas não abra a porta para a perversidade entrar. Não deixe que o inimigo roube os sonhos, os projetos, o que Deus plantou no teu coração. Continuam vivos para a glória do nosso Deus, e Ele é aquele que opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se você crê que é assim, diga aleluia. Se você crê que é assim, diga eu recebo, e aplauda lindamente a Jesus. Eita, Deus maravilhoso. E de repente a porta, ela foi aberta. Negociamos. E quando a mulher volta, a concubina, ela volta morta. Ela foi violentada. O que é que aconteceu na vida do levita? Viuvez. Fala para o seu irmão, viuvez. Diga, ele perdeu porque ele tomou decisões erradas. Fala para o seu irmão, porque ele tomou decisões erradas. Basta ter um pouco de sensibilidade. Deus falou através da sua palavra. Ele não podia se casar com uma concubina. Deus falou através do sogro, não saia. Deus disse através do servo, vamos acampar, vamos ficar em tal cidade. Deus trouxe 3 avisos. Deus bradou e ele não percebeu. Ficou viúva. Nada justifica o que os benjamitas fizeram, repito. Mas para piorar a situação, revoltado, ele pega o corpo da esposa e divide em 12 pedaços. Para aumentar o escândalo, a calamidade, e sai distribuindo no meio de cada tribo de Israel. Uma guerra foi levantada, uma região foi destruída. Eles erraram muito,
Mas Deus poderia ter trazido uma porta de escape. Deus poderia ter trazido um tempo de restauração. Mas porque erros foram cometidos, último erro, fala para o seu irmão, já errou, não dramatize. Não tem aquele menino, já aconteceu muito, você que é pai sabe, você só pega no braço. Já aconteceu com as minhas filhas, peguei no braço, para e fique quieta. Ela caiu no chão. Eu digo, pai, não bateu não, pode levantar, senão vai apanhar agora. E ficava se esticando, pastor Daniel, e pai, não bateu não, mas ficar assim, meu Deus, isso aconteceu. Quando você vai ver, nem foi tudo aquilo. Você está entendendo? Às vezes o teatro também é muito grande. Deus não nos chamou. Você pode fazer teatro no altar para evangelizar, mas a nossa vida não é um teatro. Ela é de verdade, ela é autêntica, ela tem que ter transparência. Você tem que passar o que você vive, o que você é. Diga para o seu irmão, você não é um teatro, você é de Cristo. Então já que a desgraça veio, não aumente, porque grandes conflitos existem entre casais na igreja, entre amigos. Por quê? Porque fazemos um bicho maior do que aquilo que aconteceu. E quando você lidar com o ser humano, você vai lidar com falhas, com limitações, você vai lidar com bloqueios. Mas nós precisamos entender uma verdade, que quando nós caminhamos com Deus, é como Jesus. Meu Deus, que calmaria. Senhor, estão dizendo que o Senhor é príncipe dos demônios, estão dizendo que o Senhor é filho de Beelzebul. Tá bom. Ele era, não era. Acredite em quem você é. Eu não estou falando que eles não erraram, erraram. Mas o levita piorou. Ele foi responsável por uma grande guerra, como uma guerra no Brasil. Se você não tiver sabedoria, você provoca uma guerra na igreja, você provoca uma guerra na sua casa, você provoca uma guerra na sua empresa. Mas eu não queria, pastor, que chegasse nesse nível. Mas leia os sinais. Então para de errar onde você já tem errado. Já passou por tanto. Será que a gente não vai crescer com isso? E uma guerra foi instaurada. Só que eu tenho uma boa nova para você. O que foi que eu falei no começo? Nós temos o Espírito Santo. E sabe qual é a palavra profética que Deus trouxe ao meu coração para essa noite? Eu sei que você acredita no que Deus está falando, então levante uma das suas mãos. Uma grande guerra no mundo espiritual foi gerada por Satanás contra a tua vida ao longo dessa semana. Mas por meio desta palavra, Deus está desfazendo tudo que foi construído no mundo espiritual contra você. Deus está neutralizando todo intento do inferno contra a tua vida. E assim diz o Senhor: eu estou colocando um termo e um limite à guerra da tua história. Semana passada você lutou, você sentiu dores de parto, mas se prepare, porque essa semana será uma semana de colheita, será uma semana de milagres, será uma semana de paz. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda Jesus, aplauda Ele. Uma contagem profética, na segunda e na terça você vai ter os últimos abacaxis para descascar. A partir da quarta você vai se lembrar dessa palavra, que Deus transformou a maldição em bênção. O Espírito Santo de Deus hoje abre os nossos olhos, está transformando a maldição em bênção. Quantos creem nisso? Por isso, meu querido irmão, independente de como você chegou aqui, independente daquilo que tem acontecido, que o seu coração hoje
Descanse no Senhor e diga: meu Deus, eu sou guiado pelo Teu Espírito. Não piore o que aconteceu, facilita. Se erros já existiram, você não pode mais voltar atrás. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, diz o Senhor. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você crê que é assim? Diga aleluia! Eu falei sobre evitar guerras, eu falei sobre tragédias, mas eu falei que um grande livramento Deus te deu. Você crê nisso? Deus está te dando um grande livramento. Quando alguém chegar para uma sociedade, abra os seus olhos. Quando alguém chegar para uma proposta, abra os seus olhos. Lembre dessa palavra de espera aí. Deixa eu ouvir a voz de Deus. Deixa eu saber onde Deus me quer. Eu preciso ter convicção do que Ele tem para a minha vida.